Paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, Pastor Marcelo Rocha, que bom estar retornando a você com mais uma mensagem. Interessante que recentemente aconteceu algo conversando com minha esposa e quando eu disse assim para minha esposa, olha, essa pessoa ela vai pagar o preço porque está deixando Jonas entrar em seu barco. A partir do momento que eu falei isso com a minha esposa, startou algumas coisas no meu coração. O Senhor me levou ao livro do profeta Jonas e eu preciso compartilhar com você alguma coisa que vai fazer com que o seu coração desperte. Eu sei que tem coisas aqui que vão ser ditas que vai fortalecer a sua caminhada e talvez fazer você atentar para algumas coisas que possam estar passando desapercebidas na tua vida. Vem comigo para essa mensagem, Deus te abençoe e eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Eu quero ler então para você, Jonas, os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Quero parar aqui, na metade do versículo 3 do capítulo 1. Jonas ele recebe uma missão do Senhor, se dirigir para Nínive e lá proclamar naquela cidade um juízo que viria da parte do Senhor, para que o povo se arrependesse das suas condutas erradas que estava tendo naquela cidade. Diz os 3 primeiros versículos, ao qual eu parei na metade do versículo 3, que Jonas, ele foge dessa missão dada por Deus e vai em direção a Tarsis. Pois bem, lembra que no início eu tinha dito que algo startou quando disse para minha esposa, essa pessoa vai pagar o preço por deixar Jonas entrar em seu barco? É isso que eu quero falar com você. Eu quero te alertar, à luz da palavra de Deus, algumas coisas que vai fazer você atentar para a sua caminhada em Cristo Jesus. E para isso eu quero dar continuidade ao que diz o restante da metade do versículo 3. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles. Veja bem, a primeira coisa que eu quero alertar para a sua vida. Ei, Jonas, ele é capaz de pagar uma passagem para embarcar no seu barco. Jonas, ele é capaz de fazer algo e não se importa de desprover recurso, pois diz o texto, pagou a sua passagem para entrar no seu barco. Às vezes, Jonas que vão entrar na nossa vida, não é aquele Jonas que aparece de forma voluntária, é aquele Jonas que vai pagar algum preço, vai fazer alguma coisa a mais para entrar no seu barco. Veja que pagar uma passagem para entrar no barco é algo completamente legal, é algo completamente lícito e algo completamente também normal. Jonas não está fazendo nada de errado em pagar uma passagem para entrar no barco para ir para Tarsis. Mas o que o comandante daquele barco, que aquela tripulação não sabia, é que estava entrando ali um desobediente. Um desobediente é capaz de pagar a passagem para entrar no seu barco. E aqui fica um alerta para a sua vida. Cuidado com os desobedientes. Cuidado com aqueles que não querem cumprir a missão de Deus. Cuidado com aqueles que não querem respeitar e cumprir a palavra de Deus. E são essas pessoas que talvez você esteja deixando entrar no seu barco. O texto ele é bem claro. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles. Cuidado com as pessoas ao qual você está trazendo para o seu barco. Ainda que seja de forma correta, lícita, pagar uma passagem não tem nada de errado. Mas você precisa atentar, você precisa saber a relação dos passageiros do seu barco. Diz mais o texto: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Às vezes nós achamos que tempestades que acontecem na nossa vida está sendo enviado pelo inimigo das nossas almas. Quando as coisas estão dando errado na nossa vida, a primeira coisa que a gente pode estar pensando é o seguinte: o que o inimigo está me afrontando? Por onde ele está vindo? A gente sempre coloca crédito no inimigo das nossas almas. Mas essa tempestade, ao qual relata o livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4,
não foi o inimigo, não foi o diabo, mas o texto é bem claro. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, ou seja, fez-se no mar uma grande tempestade. É o que diz a continuidade do texto. Então tem tempestades que Deus está lançando. Tem tempestades que Deus pode lançar para chacoalhar a minha vida e chacoalhar a sua vida, e não necessariamente vindo do inimigo. Atente para as tempestades que estão vindo sobre o teu barco. Às vezes não é o diabo. Às vezes é tão somente Deus querendo fazer você despertar para alguma coisa. O texto é bem claro. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Interessante que no final do versículo 5, deixa eu ler do início, diz assim: Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio. Olha, é fácil entender esse versículo aqueles que navegam, aqueles que têm familiaridade com embarcações. Se está vindo uma grande tempestade, o que você faz para aliviar o barco? Você lança as cargas fora, de forma que aquele convés ele fique sem sobrepeso, de forma que aquele navio ele fique um pouco mais leve e assim venha dar mais estabilidade. Quanto mais pesado o navio estiver, mais a linha d'água ela vai subir, ou seja, mais probabilidade de entrar água dentro do navio será bem maior. Mas o que diz o texto? Que eles começavam a lançar no mar as cargas que estavam no navio. Deixa eu te passar algo muito importante. O seu navio está balançando, a tempestade já veio e o que você está fazendo? Lançando cargas no mar, ou seja, você está desprovendo, você está deixando de jogar fora coisas importantes da sua vida achando que vai resolver, porém não vai. Porque o problema não está em lançar fora a carga, o problema está no Jonas. E o que eu quero te dizer é que talvez você esteja perdendo muitas coisas na sua vida achando que isso vai resolver. Não vai resolver. Só vai fazer com que você perca valores, perca tempo, perca oração, perca comunhão. Você vai começar a perder um monte de coisa procurando solução. E isso não vai resolver. Porque o problema não está em lançar a carga fora, mas o problema está no Jonas. Então, é compreensível no texto, quando eu leio, ao qual é relatado que eles estavam aliviando o navio e jogando a carga fora. E aí eu te faço uma pergunta: quantas cargas você já jogou fora? Quantas cargas você já perdeu tentando resolver o problema e ainda não conseguiu? Sabe por que você ainda não conseguiu? Que o problema não está nas cargas, mas o problema está no Jonas. E você acha que achar o Jonas vai ser algo fácil? Deixa eu continuar lendo para você a partir do verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem de peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Você entendeu todo o versículo 5? Vou ler somente agora a outra metade, ao qual eu deixei de ler. Para o aliviarem de peso dela, ou seja, fazendo referência à carga. Aí existe um ponto, e preste atenção. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aonde estava o Jonas? No convés? Não. Jonas estava no passadiço? Não. Jonas estava no piso abaixo ou no segundo piso abaixo? Não. Aonde estava o Jonas? Lá no porão. Você está vendo como é que é difícil você achar o Jonas? Talvez você tenha procurado o Jonas, só que você não está encontrando. Eu quero te dizer, vá mais profundo, procure com mais riquezas, porque diz o texto, Jonas estava no porão. E o que Jonas estava fazendo? O texto diz, Jonas estava deitado e dormia profundamente. Barco balançando, tempestade assolando o navio, carga sendo jogado fora, navio balançando para um lado e para o outro e Jonas no porão, deitado e dormindo profundamente. Você acha que Jonas está preocupado com sua embarcação? Você acha que Jonas está preocupado em fazer a sua embarcação flutuar? Não, Jonas não está preocupado, porque o Jonas está dormindo profundamente.
E aí é responsabilidade sua, comandante do barco. É responsabilidade sua, chefe de família. É responsabilidade sua, sacerdote da casa do Senhor. É responsabilidade sua, supervisor da empresa. É responsabilidade sua, chefe da empresa, chefe do comércio, chefe do negócio. Eu não sei qual é a sua função, eu não sei o que você está liderando, mas é responsabilidade sua, comandante do barco, achar o Jonas. E eu quero te dizer mais uma vez, o Jonas está no porão. O Jonas, ele está escondido, quietinho e dorme profundamente. E aí, iniciando o versículo 6, vai dizer que o mestre dessa embarcação, o mestre é aquele responsável de zelar pela embarcação. E é o mestre que vai lá e acha Jonas no porão, dormindo profundamente. Eu espero que essa mensagem tenha falado muito ao seu coração. Eu tenho a certeza que todas essas coisas que foram faladas vão despertar você na caminhada com Cristo. Então preste atenção, cuidado com o Jonas, não deixe ele entrar no seu barco. E se ele já entrou, capture Jonas, porque ele é responsável por todas essas coisas. E olha, se você não achar o Jonas, o barco vai naufragar. Deus te abençoe, fique com essa palavra de sabedoria para o seu coração. Eu sou o pastor Marcelo Rocha, muito obrigado por você estar se inscrevendo aqui no canal, compartilhando as mensagens, porque eu sei que é Deus que coloca elas em meu coração para abençoar primeiro a minha vida, aquele que ministra, e em segundo, abençoar você e a sua casa. Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.